E você, tem fome de quê? Sabia que existem diferentes fomes e nem todas elas são fome de verdade? De certa forma, a gente colocou o alimento num patamar diferente do que ele era para estar para a gente. Quando a gente pensa no alimento, ele veio para servir a nós, né? Para servir a algum propósito. E nós transferimos isso, na verdade, a gente serve ao alimento. Tudo que a gente vai fazer, a gente prioriza o alimento. Tudo que a gente tem de questões emocionais, a gente usa ele como fuga. Se a gente tem uma comemoração, o centro da comemoração é o alimento. Então a gente colocou ele num patamar de importância diferente de qual deveria ser. Então se a gente conseguir regredir isso um pouquinho e usar ele a nosso favor, tanto nutricionalmente, mas essa questão mais comportamental, social, psicológica ser equilibrada, aí, gente, é tranquilo e isso é realmente uma alimentação saudável. Quando a gente pensa em alimentação saudável, não é restrição, mas é o equilíbrio de você poder comer o que você sente vontade, o que está bonito, o que está gostoso, dentro de um contexto que você esteja nutrido. E, inclusive, é muito interessante isso que você falou da gente de realmente ter desvirtuado a função da comida, que de alimentação ela passou a ser um fator cultural. A nossa culinária, culturalmente, ela é boa, ela é ruim? Se a gente for comparar a outros países. Oh, se a gente for comparar, por incrível que pareça, ela é ótima, tá? Ela tem uma base bem bacana, porque ó, nossa base da alimentação, algum cereal, a gente está falando ali do arroz, às vezes uma leguminosa que é rica em proteínas como feijão, carnes e basicamente salada. Esse é o prato brasileiro, certo? O que vai realmente diferenciar se essa base é saudável ou não, principalmente é como você está fazendo esse alimento. Se você faz o arroz cheio de óleo, ele já não é tão saudável. Se você faz o feijão com calabresa, com bacon, com um monte de aditivo, ele já não é tão saudável. A salada com maionese, com molhos prontos, ela já também não vai ser tão saudável. E carnes, dependendo do corte, ele vai ser muito gorduroso. Se você fez ela frita ou assada, faz diferença. Então, pessoal, a nossa alimentação de verdade, pensando em contexto mundo, ela é rica em nutrientes, mas vem aí a responsabilidade de fazer de uma forma mais saudável. Só que hoje o brasileiro está passando a preferir mais produtos industrializados. Então, é muito mais fácil você comer alguma coisa pré-pronta hoje, é muito mais barato. Você vai lá no supermercado e compra uma lasanha pré-pronta ou um sanduíche pré-pronto e já tem essa refeição pronta lá. Isso faz a longo prazo com que a pessoa ganhe peso. Se a pessoa ficar comendo esse tipo de coisa todos os dias, isso a curto prazo pode não fazer com que ela ganhe peso de uma hora para outra. Então, assim, tem muita gente que é magra, que come errado todo dia, fala assim, eu não engordo, mas lá no futuro faz toda a diferença. É muito importante que as pessoas tenham consciência agora, antes de engordar, porque depois que a pessoa ganha o peso, é muito mais difícil. E não é longe do nosso dia a dia, não é uma coisa muito mirabolante, é comer mais frutas, verduras, vegetais, menos fritura, mais coisas assadas, menos comida pré-pronta, mais comida caseira, feitas mais no azeite, menos na banha de porco, no óleo. A gente vive numa cidade, que está gravando em Goiânia hoje, né, que ainda é considerada uma cidade fitness, né? Tem muitas academias aqui, o pessoal procura se cuidar, mas mesmo assim o volume de obesos é muito grande. Você vai para algumas regiões, por exemplo, São Paulo, né, o pessoal adora uma pizza, né? Então assim, a gente observa muito mais obesos. Hoje é um problema mundial. Os Estados Unidos hoje sofrem com a pandemia de obesidade. Se for pegar a China, que é um país que, na teoria, você vê os chineses sempre magros, e a gente tem visto cada dia muitos chineses obesos, inclusive 13% da população chinesa infantil já é obesa. Olha o desastre que está, né? A gente está falando de 1 bilhão de pessoas num país. E isso é derivado do nosso estilo de vida moderno, né? E a diferença, né, da bariátrica para a metabólica, como é que surgiu isso, como é que se transformou isso? A cirurgia bariátrica ela tem mais de 50 anos já, existe há muitos anos. E como é que ela derivou? Antigamente a cirurgia que mais se fazia, né, do aparelho digestivo era as úlceras. Depois que o advento das medicações, as úlceras acabaram, né? A gente vê pouca cirurgia de úlcera hoje. Mas operava um obeso de úlcera perfurada, ele emagrecia e resolvia a pressão alta e o diabetes dele melhorava.
começou-se daí a pescar, mas está acontecendo alguma coisa. E começou a entender que o intestino ele produzia alguns hormônios. Ele era responsável pela produção hormonal, e essa produção hormonal que fazia esse balanço dessas doenças. E com o advento do nosso tipo de alimentação, cada vez mais processada, pouca atividade física, hoje está fácil, né? Eu cheguei aqui de carro, né? A gente liga um ar-condicionado, pega um controle de TV e muda ali, então a gente não faz uma atividade mais intensa igual se fazia antigamente. Então a gente vai acumulando excesso de gordura, porque a gente reserva energia em forma de gordura no corpo. Então esse excesso de alimentos que a gente tem hoje, a gente hoje vê morrer mais gente por excesso de comida do que por falta de comida no mundo. Porque quando você pega uma pessoa que morreu, por exemplo, de diabetes, grande parte foram obesos. Pessoa que tem hipertensão alta, infartou, às vezes muitos são obesos. E você não leva em consideração, às vezes, no atestado de óbito, obesidade. Né? Mas ali atrás tem uma ponta do iceberg só, e a obesidade era o grande fator por trás daquilo tudo. A obesidade está ligada a das mais diversas doenças crônicas que nós temos hoje em dia, a própria obesidade com sua síndrome metabólica, hipertensão, o diabetes. Essas são doenças diretamente ligadas à saúde do cérebro. Tá? Tanto é, certo, que todas essas doenças, algumas entidades internacionais como a Academia Americana de Neurologia, a Academia Europeia de Neurologia, incorporaram, certo, no sentido de se criar políticas mesmo de prevenção e tomaram isso como uma política mesmo de atuação, que eles chamam de Brain Health, né? Então, tomaram como política no sentido de o que nós vamos fazer, certo, para prevenir uma situação provavelmente alarmante que a gente tem de projeção, que a gente provavelmente tem até 30% das pessoas até 2050 com alguma doença neurológica incapacitante. Né? Então, é uma situação alarmante, né? Então, quando a gente fala em prevenção, isso tem que ficar mais forte ainda, certo? Porque do jeito que está, a humanidade está caminhando para uma situação realmente catastrófica. Pessoal, quando a gente pensa em emagrecimento, é um conjunto de fatores, tá? A gente tem que estudar de forma individualizada, mas existem cascatas hormonais que ficam desreguladas, sinais de saciedade, de realmente plenitude gástrica, isso tudo começa a ficar alterado. Então, existem os quadros de compulsão alimentar. Não é uma compulsão de querer comer um pouco mais, é de fato assim um distúrbio no nosso organismo. Então, quando a gente vê uma pessoa que está num quadro de obesidade, a gente tem que compreender que não é um organismo convencional, né, para ser tratado, não é uma cascata desde genética, desde hormonal, desde composição tradicional, tem que ser olhado com um olhar realmente de individualidade. Ele falou um pouquinho ali sobre a questão da bariátrica, concordo muito com ele, é um último caso, justamente porque é uma cirurgia muito invasiva. Então a gente sabe que existem pessoas que precisam, e ainda bem que a gente tem a possibilidade, né, de ter aí tratamentos, mas quando a gente pensa nas consequências, elas também vão ser importantes. É uma pessoa que vai estar em constante acompanhamento nutricional, médico aí no restante da vida. E ao nutricionista que fala assim, talvez seja o caso de você fazer? Sim, sim. Quem faz os laudos para a parte antropométrica mesmo e que a pessoa está apta a fazer é uma junção de profissionais, mas é a nutricionista, o psicólogo e o médico. Primeiro, quando esse paciente ele chega até nós, a gente vai estar avaliando qual que é o repertório emocional desse paciente e se ele tem condições psicológicas para estar passando por esse processo que é complexo e que envolve mudanças para toda a vida. E aí, posteriormente, a gente vai estar fazendo o histórico alimentar desse paciente, entendendo qual que é a relação desse paciente com o alimento e traçando também estratégias para que esse paciente tenha um maior autocontrole alimentar. O alimento está muito relacionado com os fatores emocionais. Se a gente for parar para pensar, o primeiro alimento que a gente tem na vida é o leite. E o leite, ele está relacionado com o quê? Com o afeto materno. Então, por isso que é importante a gente trabalhar esses aspectos emocionais e esse comportamento alimentar do paciente que está totalmente relacionado. Posteriormente, a gente vai estar trabalhando com o paciente também o seu esquema corporal. Qual que é a relação desse paciente com o seu corpo? E por último,
e não menos importante, a gente vai estar trabalhando também juntamente com a família, onde a gente vai estar fazendo o processo de psicoeducação, passando todas as orientações importantes relacionadas ao processo e trabalhando também nesse fortalecimento do paciente com a família, o fortalecimento do vínculo, porque a família ela precisa ser essa rede de apoio atuante nesse processo. Eu falo que a família, então, ela é crucial para o processo de cirurgia bariátrica desse paciente. Eu já tive situações que o psicólogo pediu para não operar naquele momento, que a pessoa ainda não estava preparada para aceitar a cirurgia. Eu já tive paciente que eu pedi para aguardar um tempo mais. Não, vamos fazer mais, espera uns 2 meses, vamos fazer mais um pouco de terapia, para a gente ter certeza, para que essa pessoa não faça nenhum tipo de bobagem depois que opera, comer em excesso, vomitar. E é muito importante o acompanhamento no pós-operatório, justamente para essas mudanças que a gente falou, né? De fisionomia, de estilo de vida, de mudança comportamental, de roupa, do estilo de sair. Eu vou te dar um exemplo que assim é clássico, 25% das pessoas, não é para ter medo não, gente, 25% das pessoas que operam, infelizmente, terminam um relacionamento prévio. Por quê? Porque existia talvez algum tipo de abuso ali emocional, né, chamando o outro de gordo, que não serve para nada, que tá feio, tanto do homem quanto da mulher, independente do gênero, tá? Isso acontece, não é muito incomum. E também, terminou 25%, mas a gente vê 33% de novos relacionamentos. São aquelas pessoas que, além de, né, ter terminado relacionamento, são aquelas pessoas que também estavam sozinhas. Porque tem obeso que ele é deprimido, ele não consegue ir para uma festa, ele não consegue se arrumar, ele não se acha bonito ou aceitável suficientemente para ir para uma festa, por exemplo, e ele não consegue arrumar um parceiro ou uma parceira. E quando a gente opera, a autoestima vai lá em cima. Desde os primórdios, a gente associa alimentação com comunhão, com celebração, né? Sempre que você pensa em algo que vai ser comemorativo, vai ter alimento junto. Então não dá para a gente tentar excluir isso da nossa vida, mas tem como a gente tentar usar a nosso favor, de certa forma. Então, sempre quando a gente pensa em fome social, que é essa fome aumentada por ver algo bonito, algo que outra pessoa está comendo, a gente sabe que ela vai acontecer, né? Ninguém pula ali na sua casa de repente com um jantar, com algo assim. Então você sabe que vai ser convidado para um rodízio, você sabe que vai ser convidado para um casamento, para um aniversário. Então a melhor estratégia justamente é que a sua mãe falou. Tá? Comer. Sempre pense no antes e no depois. Antes por quê? Porque você vai chegar no ambiente sem a fome física, sem dor de cabeça, sem irritabilidade, então você vai comer o que faz sentido, o que está bonito, né? O que realmente chama atenção, o que você realmente tem vontade. E, quando eu falo no depois, vamos imaginar, esses dias teve Páscoa. É um ótimo dia para a gente comer chocolate, né? Já é intrínseco, mas tem pessoas que compram 20 ovos de Páscoa, a pessoa fica na Páscoa até dezembro. Sim, então, com certeza. Isso aí já não é saudável. Então, quando a gente pensa nessa fome social, aproveitou do momento, pronto, ele acabou ali. Ah, mas sobrou bolo, vou levar bolo para casa? Não, porque você vai ficar no aniversário a semana inteira. Então, toda aquela parte de comunhão, ela vai ficando difusa. Então, fome social, ela é necessária, ela existe, não dá pra gente ignorar, virar aquela pessoa assim completamente não como, não vou participar, mas pense no antes, pense no depois, que ela se torna saudável também. A comida, ela tem um cunho emocional muito forte. É comer de quê? Comemorar. Vamos comemorar. Por exemplo, o Otávio fez aniversário. O que vai fazer? Vamos para o lugar comer. A esposa do Otávio faz aniversário. No outro dia, vai comer de novo. Né? A sua filha vai lá e faz aniversário. O que você faz? Uma festa cheia de bolo, de doce. Não é para comemorar? É comemorar. Então, você tem uma reunião do serviço, o que vocês vão fazer? Não, vamos reunir e vamos comer. Né? Comemorar, atingir uma meta, vamos comemorar. Reunião da igreja, onde que o pessoal vai comemorar? Os amigos vão fazer um churrasco, enche de cerveja e muita carne, né? Então hoje está muito disponível. Antigamente você comprar, por exemplo, quando eu era pequeno, para ter um refrigerante em casa, era 1 litro para a família inteira no domingo. Eu lembro direitinho, lá em casa só podia no domingo. Hoje, qualquer posto que a gente passa, a gente compra uma lata. Né? Hoje já tem as latas estendidas, né? Era 300, 200, 300. Desculpa, o refrigerante, por exemplo, era 1 litro, gente. Hoje você compra um refrigerante de 3 litros, 3 né? litros. E não dá. Entendeu? A família ainda ali briga. Aí lançaram as coisas zero, tem muito adoçante naquilo, tem muito sal. Então são formas de tentar burlar. Outro exemplo, por exemplo, você vai chupar uma laranja. Você descascando a laranja, você chupa 2, 3 laranjas. Concorda? Saudável. Você vai tomar um suco, você espreme 12.
Então a quantidade de açúcar da frutose, mesmo que seja um açúcar bom, natural, a gente ingere em maiores quantidades. Por exemplo, outra coisa, e você a fibra fica lá. Em vez da gente comer, que seria ideal comer o bagaço, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, uma coisa muito gostosa a gente tem na rua aqui em Goiás, por exemplo, a garapa, né? Garapa é maravilhoso, né? Mas o que você fazia antigamente? Você tinha que cortar a cana, você pegava o gomo ali, chupava e jogava aquele gomo fora. Hoje não, você passa no moedor, tira todo o excesso ali do caldo mesmo e toma no copo e ainda pede para repetir. A gente pede para repetir. Antigamente vendia garapa, não, um copinho pequenininho, a gente compra garapa de 500 ml. Então isso tudo está mudando. Por exemplo, está passando aqui, ó, os alimentos processados, frituras. Né? Qual que é mais fácil? Você sentar, fazer uma comida, fazer isso aqui, ou você passar ali numa fila, num drive-thru, pegar um sanduíche sair, e a gente não come, nem espera chegar em casa, né? Não sei vocês, mas assim, o gostoso é comer no carro, né? Quentinho. Né? Então, assim, esse estilo de vida realmente tem atrapalhado a gente e tem trazido isso. E é o que a gente faz, a gente está pecando o nosso tempo, né? Acho que a tecnologia parece que era para ajudar a gente. E parece que a gente fez foi comer o tempo, aumentou o que fazer, né, a produção do que fazer, e a gente acaba casando isso aqui. Então, em vez da gente comer um sanduíche, olha ali, a gente come 3, 4 sanduíches, em vez de comer, né, olha aqui o prato aqui, um prato saudável, e qual que é mais gostoso? O que seu cérebro quer? O seu cérebro quer isso aqui, ó. Né, mesmo sabendo que isso aqui é o mais saudável, mas o cérebro manda esse comando para cá pelo prazer. Então, comida a gente comemora comendo. Então, é prazeroso. E aí tem muita coisa, assim, aí tem a angústia da alma da gente, aquele dia que você trabalhou muito, você acha que você merece, não, trabalhei demais hoje eu mereço comer e descansar, não é isso? Aí você come, fica cheio, quer tirar uma cesta, descansar. A cesta é extremamente saudável, 15 minutinhos. Né? A pessoa hoje come isso aqui frito, deita lá e come isso aqui 11 horas da noite e dorme até as 5, 6 da manhã do outro dia. Você acorda cheio, você não fez digestão disso aqui. Então isso é o que está mudando. E é o que a gente tem ganhado cada vez mais peso na população em geral. A fome específica, como eu falei antes, né? Desde os primórdios, a gente associa comida com algum tipo de momento da nossa vida. E às vezes também com afeto, que é o caso da vovó, né? O carinho, o cuidado expressado através da alimentação. Então, às vezes, em alguns momentos da vida, a gente tem vontade de voltar a esse momento e comer algum alimento extremamente específico. A fome específica, ela é uma fome muito relacionada ao prazer do palato mesmo. A gente tem prazer ao se alimentar. Só que uma coisa importante a ser dita, quando a gente pensa em prazer ao se alimentar, a gente sente na boca. Uma vez que você engoliu o alimento, você já não sente prazer mais. Então, ficou com uma vontade específica, você vai ver que você acorda, começa a pensar no bolo da vovó. Ah, mas é qualquer bolo? Não, é o bolo de cenoura com cobertura de chocolate. E ela não é uma fome urgente, é uma fome que aconchega. Então você vai ficar esperando, você vai ligar para a avó, você vai falar, ó, fim de semana eu vou aí, eu acho que a gente pode comer aquele bolinho. Você consegue se programar. Se você sentir essa fome, é importante você honrar ela, tá? Se for possível, claro. Por quê? A pamonha. A pamonha, a época da pamonha, né? Agora a gente está aí na época de festa junina, ela vai acontecer bastante. A gente passa o ano inteiro aguardando para comer a pamonha, para comer o curau, né? Para comer ali todos os milhos possíveis da festa junina. E tem que comer, porque ela vai te trazer de volta algum momento que possa ter te trago algum conforto. Mas, quando for comer esse alimento, você vai conseguir se programar. Não precisa ser em grande quantidade, porque enquanto ele estiver na boca, você está sentindo esse prazer. Depois que engoliu, passou. Então, se você sentir que está passando em quantidade, não é fome específica. Aí já é outra coisa. Mas a fome específica, ela tem que sim ser honrada. É melhor do que a gente imaginar. Vamos pensar que a gente está falando de um brigadeiro. Quero comer um brigadeiro, mas não posso comer o brigadeiro, então vou comer o brigadeiro de banana verde. Vou comer o bolo fit sabor brigadeiro. Vou tomar o whey sabor brigadeiro. Nada disso é o brigadeiro. Então, quando você vê, você vai ter comido vários alimentos e você vai voltar no inicial, que era o brigadeiro. A vontade não passou. Não passou. A fome emocional, diferente das outras fomes, ela vem com um princípio, às vezes, consciente, subconsciente, vem com aqueles princípios de coisas que a gente aprendeu lá na nossa infância, escassez. Eu não sei se aconteceu com você, mas se você comer esse prato de salada, você vai ganhar um chocolate. Né? Ou se comer tudo, eu te levo na sorveteria. Então essas coisas vão ficando ali no nosso consciente. A gente começou a associar que comida é recompensa.
E, às vezes, por algum vazio emocional, quando eu falo vazio emocional, não é só tristeza, tá? A gente confunde. Vazio emocional é, às vezes, tédio, né? Tô com tédio. Eu vou preencher esse espaço emocional com comida, com uma recompensa. E é onde a gente não sente o sabor, porque essa vontade emocional, ela vem com urgência e ela vem com necessidade de grande volume. É como se você literalmente estivesse tentando preencher um buraco que a gente não preenche com comida, entende? Vai comer, vai ser urgente, então você vai usar das estratégias de hoje, vai ser de buscar um delivery no celular, vai ser de ver o que tem na geladeira. E, normalmente, a gente também tem um apelo da recompensa, do sabor. Então, a gente volta na questão da gordura ou do açúcar. Você sabe mais ou menos o que é, que você quer comer, mas você não tem certeza. No bolo da vovó, você sabe até o sabor e a textura que esse bolo tem que estar. Agora, quando é fome emocional, quero um doce. Deixa eu ver qual que tá mais bem, fácil. Bem amplo, assim, qualquer coisa me serve. Ou quero um salgado. Pode ser a pizza, pode ser a lasanha, o hambúrguer, né? Pode ser, deixa eu ver qual que vai estar mais fácil de encontrar, ou mais rápido. A gente chega a olhar, às vezes, até o tempo de entrega em casa, Sim, né? que eu quero agora. Pra ontem. E quando ela vem, imagina, a gente está tentando preencher, então a pessoa nem mastiga, ela só engole, engole, engole. Quando acaba, ela vai se dar conta de que o alimento não preencheu aquele buraco que ela estava tentando. Então, é onde a gente cria um novo buraco emocional. O buraco da culpa, o buraco da sensação de impotência, de, nossa, eu não consegui me controlar na frente desse alimento. Aí, olha só, a gente criou um novo buraco emocional, que a gente vai tentar preencher como? Com comida de novo. Esse é o nosso ciclo do comer emocional. Ele é super sério, ele é tratado com realmente uma equipe multidisciplinar, porque a gente tenta entender ali os gatilhos e a gente tenta paralisar porque realmente se torna um ciclo. Então, se você perceber que a fome que você tem mais assim prevalente no seu dia a dia está sendo a fome emocional, a primeira ideia, né, no caso, a primeira coisa que você pode fazer para tentar evitar é justamente tentar preencher esse buraco emocional de outra forma. Algo que te dê prazer, vai correr, né, vai andar com o cachorro, vai assistir um filme que você gosta, se tiver companhia, vai namorar, vai fazer algo que te traga algum conforto, né, ligar para alguém especial, mas não ceda a essa vontade. Agora, se todo caso não foi possível, pelo menos tente mastigar. Quanto mais mastigar, mais saciedade, a tendência é que você não coma tanto volume que seria antes. E se está prevalente, procure ajuda profissional. Você vai para algumas regiões, por exemplo, São Paulo, né? O pessoal adora uma pizza, né? Então, assim, a gente observa muito mais obesos. Hoje é um problema mundial. Os Estados Unidos hoje sofre com a pandemia de obesidade. Se for pegar a China, que é um país que, na teoria, você vê os chineses sempre magros, e a gente tem visto cada dia muitos chineses obesos, inclusive 13% da população chinesa infantil já é obesa. Olha o desastre que está, né? A gente está falando de 1 bilhão de pessoas num país. E isso é derivado do nosso estilo de vida moderno, né? E a diferença, né, da bariátrica para a metabólica, como é que surgiu isso, como é que se transformou isso? A cirurgia bariátrica ela tem mais de 50 anos já, existe há muitos anos. E como é que ela derivou? Antigamente a cirurgia que mais se fazia, né, do aparelho digestivo era as úlceras. Depois que advento das medicações, as úlceras acabaram, né? A gente vê pouca cirurgia de úlcera hoje. Mas operava um obeso de úlcera perfurada, ele emagrecia e resolvia a pressão alta e o diabetes dele melhorava. Começou-se daí a pescar, mas está acontecendo alguma coisa. E começou a entender que o intestino produzia alguns hormônios. Ele era responsável pela produção hormonal. E essa produção hormonal que fazia esse balanço dessas doenças. E com o advento do nosso tipo de alimentação, cada vez mais processada, pouca atividade física, hoje está fácil, né? Eu cheguei aqui de carro, né? A gente liga um ar-condicionado, pega um controle de TV e muda ali, então a gente não faz uma atividade mais intensa igual se fazia antigamente. Então a gente vai acumulando excesso de gordura, porque a gente reserva energia em forma de gordura no corpo. Então esse excesso de alimentos que a gente tem hoje, a gente hoje vê morrer mais gente por excesso de comida do que por falta de comida no mundo. Porque quando você pega uma pessoa que morreu, por exemplo, de diabetes, grande parte foram obesos. Pessoa que tem hipertensão alta, infartou, às vezes muitos são obesos. E você não leva em consideração, às vezes no atestado de óbito, obesidade.
né? Mas ali atrás tem uma ponta do iceberg só, e a obesidade era o grande fator por trás daquilo tudo. As crianças que começam, né, a desenvolver obesidade ali na infância ainda, tendem a ser grandes obesas, a ter um IMC acima de 40. A maioria dos pacientes com IMC acima de 40 hoje, que vão evoluir para uma bariátrica, né, são pacientes que começaram a obesidade na infância. Então, apesar de serem pacientes que muitas vezes eles têm uma maior resistência quanto ao desenvolvimento de outras doenças, eles teoricamente ficam mais resistentes, né, porque têm uma capacidade maior de armazenar gordura, tendem a ser obesos maiores também. Enquanto que uma pessoa que desenvolve obesidade na vida adulta, às vezes uma quantidade pequena que ela engorda já evolui ali para uma diabetes, para uma pressão alta, gordura no fígado e por aí vai. O nosso sistema digestório, a gente sempre que vê as imagens, a gente acredita que ele começa aqui embaixo, né? Já no estômago, no intestino, mas ele começa na boca. Quanto mais tempo o seu alimento está ali, além de acontecer um processo digestório físico, né, de rasgar, de mastigar mesmo, também acontece um processo químico, que é onde você já facilita principalmente a digestão de carboidratos pela sua saliva. Então, quando mais você mastiga, mais você facilita para todo o restante do seu processo digestório. E enquanto o alimento está aqui, a gente também tem uma sinalização para o nosso cérebro, principalmente relacionada à insulina. Um hormônio importantíssimo aí quando a gente pensa em processo de doenças, de diabetes, né, resistência insulínica, obesidade. Então, ele vai ajudar a modular. Quanto mais você mastiga, mais dá tempo da gente poder modular como que vai ser a saída do açúcar no seu sangue, sinais de saciedade também, tá? E a gente tem outros hormônios relacionados. Gente, mastiguem, porque facilita muito o processo de você sentir saciedade. Agora, é claro que tem que prestar atenção no que está comendo. Se a gente não presta atenção, a gente volta para a via dos sabores do palato. Você não está prestando atenção, então você vai exacerbar de sabor. Alimentos gordurosos, alimentos doces, a gente começa a ter uma rejeição com o que tem um sabor um pouco mais amargo, mais azedo. Esse é o famoso paladar infantil, né? Você já deve ter ouvido falar dessa expressão. É o paladar que ele de quem sempre saiu está do no leite, excesso. Né? Sempre está no excesso, literalmente. Ou é doce ou é gorduroso. Quando a gente vem para esse meio, você sabe que na gastronomia, para a gente dar mais sabor para o alimento, a gente vai para essas vias, né? Agora, quando a gente vem para o meio, que são alimentos que não são tão densos em sabor, a pessoa começa a rejeitar. Então, assim, é a criança ou o adulto que quando vai comer uma salada não gosta ou sente aversão realmente do sabor, da textura. É saudável? É mito ou é verdade? Isso que não pode comer à noite, não pode comer muito, que dá pesadelo, não pode comer feijão à noite. É mito, pessoal. Essa questão de comer de noite, dependendo do que você vai comer, pode até ajudar na sua noite de sono. Se a gente conseguir incluir ali de noite alguns nutrientes, triptofano, que vai estar ali nos laticínios, aveia, banana, vão ajudar a modular aí o nosso sono e induzir com bastante qualidade. Inclusive, um dos maiores mitos é justamente a questão do carboidrato à noite. Né? Pessoal, carboidrato pode também ajudar no seu sono. O que vai mandar mesmo é a quantidade e qual que é esse carboidrato. A gente comer uma pizza é totalmente diferente da gente comer ali um pratinho com arroz, né, com feijão, com uma carninha. Eu quero perguntar aqui, que tem uma pergunta muito boa da Ana Luísa. Ana Luísa do Bueno, ela perguntou assim: eu consigo ficar mais bonita me alimentando bem? Com certeza. Olha, eu achei que... Sério? Olha a mágica. O nosso corpo, ele é muito inteligente e... Pensando nisso, ele vai te falar muito sobre a sua saúde. Então, várias coisas que incomodam a nossa estética, elas estão relacionadas, sim, à nossa alimentação. Quando a gente pensa ali em manchas de pele, em acne, né, oleosidade, cabelos, unhas fracas. Então, sim, a alimentação pode, sim, nos ajudar a ficar mais bonito. Eu lembrei agora, inclusive, falando em acne, que eu já ouvi também que se você segurar muito e não for ao banheiro durante muito tempo, pode dar espinha. É verdade também? Sim, isso também é verdade. Uma das questões assim, mais interessantes é a gente conseguir pontuar que essas toxinas que podem ir para a nossa corrente sanguínea, não necessariamente ela vai causar doenças, mas ela pode causar um processo inflamatório crônico no nosso corpo, que vai ter sintomas, desde acne, inchaço, retenção hídrica,
aquela vermelhidão, quando você pega na sua pele fica aquelas manchas de dedo, de inchaço. Então isso tudo vai estar indicando que é como se seu corpo estivesse lutando contra algo constantemente. E isso a gente consegue tratar. E a Ellen, de Aparecida de Goiânia, perguntou o que é uma dieta anti-inflamatória e como pode ajudar quem tem endometriose. Excelente pergunta. A nossa dieta anti-inflamatória, na verdade, um alimento de forma isolada, ele não tem esse poder de desinflamar uma pessoa. É um conjunto de hábitos. Mas, principalmente, consumir antioxidantes que vão estar ali presentes em frutas, frutas vermelhas, frutas roxas. Consumir alimentos ali também ricos em vitamina C, ajuda bastante para essa modulação. Quando a gente pensa em processo inflamatório, está muito relacionado também à falta de água. Então, ter uma ingestão hídrica é importante. E ingestão de proteínas magras, viu? Agora, quando a gente também pensa nesse processo inflamatório, a gente tem os alimentos que a gente vai tentar evitar, porque eles podem sim aumentar a nossa inflamação. Aí a gente repete lá o que a gente conversou antes. Bebida alcoólica, alimentos ultraprocessados, alimentos que têm uma lista de ingredientes muito grande e também gordura saturada, que são alimentos de gordura de origem animal principalmente. Então a gente está falando da banha de porco, da manteiga e também alimentos que são muito ricos em farináceos refinados. Então, farinha de trigo, açúcar em excesso. Mas, pessoal, a gente está falando do excesso, pessoas que têm isso como base alimentar. As exceções também não vão ter o poder de inflamar uma pessoa. Então ainda dá para fritar uma batatinha frita ali na banha, comer de vez em quando, pode? É claro que a gente vai evitar, né? A gente tem air fry para isso. Eu acho que o pior de tudo é isso aqui, ó. Isso aqui. O que um produto desse faz dentro do nosso organismo? Esse aí são basicamente os salgadinhos ultraprocessados e fritos. Então, é como se fosse o combo de nada de muito interessante para o nosso corpo. Ali, os ultraprocessados, como eu falei, vai gerar algumas toxinas, não são bem reconhecidos pelo nosso corpo, não tem fibra, não tem nutriente, são densos em calorias, então vão contribuir para um ganho de gordura corporal e também aumentar o risco de doenças. É o tipo de alimento que a gente não precisa ter na nossa rotina. Pessoa que tende a engordar, existem genes no corpo humano que estão em predisposição a alguns tipos de doença, certo? Só que esses genes vão ser ativados ou não dependendo do meio ambiente que a gente vive. O nosso tipo de alimentação hoje processado, ele é extremamente deletério para o organismo. Por quê? Quando você come um arroz com feijão, você come uma carne, um frango, come um ovo, por exemplo, uma salada, aquilo ali o nosso organismo está pronto há milhares de anos para digerir. Quando você come um alimento que é processado, as moléculas do nosso corpo às vezes não reconhecem as moléculas de forma adequada. Então não existe uma digestão de forma adequada daquilo. Aí o pessoal começa a tem aquela questão de estufar com gás, passar mal, inflamar o corpo. E essa inflamação e esse excesso de energia que esses alimentos têm vão ser depositados em forma de gordura no corpo. Então tem uma questão genética sim, e a gente vê que mães que estão gestantes, é muito importante para vocês, mulheres, mães gestantes, que estão obesas durante a gestação, a chance dos seus bebês serem obesos no futuro é enorme. Então, a gente vai criando aí alguma perspectiva para o futuro também. Aquelas famílias que todo mundo come muito, a criança ela nasce num ambiente familiar de muita comida, muita abundância, né? Igual eu falei, tem mais gente morrendo hoje de excesso de comida que é da falta da comida em termos de volume no mundo. Porque essa criança ela nasce comendo muito, ela chega uma criança obesa, um adolescente obeso, ela vai ser um adulto obeso. Dificilmente ela vai conseguir voltar para trás. E outra, existe um parâmetro. Quando você senta com um obeso para comer, ele come um volume muito grande. Na cabeça dele, aquilo é o normal dele. Só que você, por exemplo, o Otávio é magro. O Otávio come com certeza pouco. Tem alguns, igual o Otávio, beneficiados pela natureza, que comem muito e não engorda. Mas são raros, né? Mas a maioria vai ter isso, vai ter um gene, vai ter esse ambiente que vai disparar a isso. Por que a gente estoca gordura? Para reservar energia. Então, antigamente, o ser humano tinha que caçar, tinha que plantar, trabalhar. Né? Hoje, igual o pessoal que trabalha em fazendas, né? no meio rural. Então, a pessoa passa o dia inteiro trabalhando, tem que fazer seu alimento. Hoje, não. Eu acordo cedo, eu passo na padaria, pego um pão pronto, eu tomo um café com açúcar, em vez de um pouquinho que tinha que moer, eu já encho um copão. Né? Eu vou lanchar ali no meio da manhã, eu vou comer no restaurante, porque seja por quilo. Aproveita o restaurante por quilo para comer saudável. Né? E o que a gente vai no restaurante por quilo? Ao invés de a gente pegar a salada, a gente vai onde? No churrasco, a gente vai lá no doce, né? Porque está disponível, não é isso?
Então, nosso estilo de vida proporcionou a esse estilo de obesidade no mundo. E a gente vê isso num crescente. Hoje, mais de 52% da população brasileira é obesa. É considerado obeso. Em torno de 19% a 21% são obesos, que o pessoal falava mórbidos antigamente, aí classe 2, classe 3 já. Então, você pegar aí 250 milhões, 260 milhões de habitantes, 20% da população ser obesa, com indicação até de cirurgia, é um volume muito grande. Então, a gente tem que repensar nosso estilo de vida. Um grande problema, né, é a gente colocar o merecimento na comida. Então, eu mereço porque hoje eu fui muito produtiva no trabalho. Eu mereço porque hoje o trabalho foi muito difícil. Eu mereço porque eu estou muito cansada. Mas é mudar a mentalidade e pensar assim, eu mereço ter uma saúde de qualidade. Eu mereço escolher a roupa que eu quero vestir ao invés de ficar sem opção. Eu mereço conseguir agachar, levantar, fazer minhas atividades do dia a dia sem sentir tanta dor. Então a gente tem que ir trocando essa mentalidade. E são frases que é aquele clássico, tudo que a gente repete, o nosso corpo acredita. Cada vez que a gente fala, nossa, eu preciso disso, eu preciso comer isso, nosso corpo acredita que a gente precisa realmente. E cada vez que a gente fala assim, eu não preciso, isso daqui vai me satisfazer, a gente vai se esforçando e mudando essa mentalidade, repetindo muitas vezes em voz alta, né, essa questão do merecimento também, nosso corpo vai acreditando naquilo, aquilo vai se tornando uma realidade mais próxima. Às vezes você vai comer um alimento saudável, como por exemplo um suco de laranja. Suco de laranja tem baixa fibra e carboidrato quase que puro. Você vai dar um pico muito maior do que às vezes o bolo. Então nem sempre é só o que não é saudável, é a sua relação com carboidratos. Por isso que é tão importante fazer o acompanhamento nutricional, porque a gente aprende a dosar os carboidratos dentro de uma refeição. Toda refeição que a gente vai fazer tem que ser uma refeição complexa em nutrientes. Às vezes, beliscar, só o ato de beliscar pode sim ocasionar uma diabetes futura. Aquela pessoa que fica horas e horas sem comer e toma um cafezinho com açúcar. Assim, Aí a gente tem um pico de insulina. Fica horas e horas sem comer e resolve comer um biscoito. Picos de insulina, entende? Então nem sempre é a pessoa que come mais, mas a pessoa que está ali sempre induzindo esses picos.